gente fala agora sobre como anda a aprovação do atual governo, como é que anda a aprovação ou reprovação do presidente Lula, porque saíram dados atualizados da pesquisa Genial Quest depois dos 7 meses e meio de mandato, né? Dá para dizer, essa avaliação, acho que já é tempo suficiente, né? De arrumar a casa, de mostrar os planos, né? Os projetos para onde a gente vai, para onde estamos indo, já fazer balanço. Pesquisa Quest, divulgada nessa quarta-feira, entrevistou mais de 2.000 pessoas entre os dias 10 e 14 de agosto e traz dados em relação à aprovação do presidente. 42% de aprovação, 24% de reprovação e 29% das pessoas que responderam consideram a gestão atual regular. 5% não souberam ou não quiseram responder. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o cientista político e diretor do Instituto Quest, Felipe Nunes. Obrigada por nos atender. Felipe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Renan. Prazer falar com vocês. Conta pra gente as informações contidas nessa pesquisa, né? Eu falava aí sobre a aprovação do atual governo. Quais pontos mais vocês destacaram nesse levantamento? Então, Débora, acho que tem um ponto importante a ser destacado primeiramente, que é exatamente a diferença entre a aprovação do governo e a avaliação positiva do governo, né? Quando a gente perguntou de maneira dicotômica, ou seja, se você aprova ou desaprova, 60% dos brasileiros diz que aprova o atual governo. É um número que é 4 pontos percentuais maior do que na última pesquisa que foi feita em junho. Mas como você muito bem disse, quando a gente pergunta qual é a avaliação que as pessoas fazem do governo, e aí são 5 pontos, você pode falar ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, a avaliação positiva fica em 42%. O que a gente precisa chamar a atenção, no caso desses números, é o que estaria gerando essa melhora, tanto na aprovação do governo como na avaliação do governo, né? E tem 2 quesitos que são principais. Primeiro é a economia, né? A gente viu um número maior de brasileiros dizendo que a economia melhorou nos últimos meses e vai melhorar nos próximos meses. Então tem uma avaliação positiva do passado e tem um otimismo com a economia no futuro. O principal item, Débora, que explica essa melhora da economia é que os brasileiros estão vendo o preço dos alimentos caírem e caírem cada vez mais, segundo a pesquisa que a gente publicou hoje. O outro elemento importante tem mais a ver com 2 programas que foram lançados nesses últimos meses. O primeiro é o Plano Safra, que é um programa voltado para o agro, né, um setor que não é definitivamente apoiador de Lula. E 2, o programa Desenrola, que renegocia as dívidas das pessoas. Esses 2 programas também foram responsáveis na nossa avaliação para ajudar o governo a ter essa melhora no desempenho entre junho e entre agosto. Então, quando a gente soma alguns programas com a melhora econômica, a gente consegue entender o quadro que está dado nesse momento. Felipe, eu queria fazer alguns recortes, porque no período da campanha a gente falava muito de alguns grupos específicos que poderiam ser, inclusive, definidores da eleição de outubro de 2022. Um número que chama muita atenção diz respeito aos evangélicos, né? Um número que veio se transformando de janeiro para cá. Embora no começo, nas 2 primeiras pesquisas, tenha havido uma oscilação, houve um aumento importante, né? E a gente tem 50% dos evangélicos que apoiam a administração do presidente. O que pode explicar esses números? Essa pergunta é ótima, Renan, porque ela mostra que as escolhas políticas de um governo, elas fazem a diferença, né? O que o governo Lula fez ao escolher a pauta econômica como a pauta principal foi exatamente isolar os efeitos perversos que a pauta de costume e de valores tem sobre a maneira como esse público mais conservador, no caso os evangélicos, opinam sobre as questões do mundo. Então, ao isolar o debate sobre aborto, né, sobre o papel da religião, sobre se cobra ou não imposto de igreja, né, de como é que as pessoas deveriam se comportar sobre a questão da sexualidade, né, os temas que foram importantes aí no debate ao longo das eleições, das últimas eleições, quando o PT isola esse tema e tira ele da pauta central do governo e foca na economia, ele abre espaço para que os evangélicos, que são mais conservadores, passem a avaliar o governo não mais por as questões de comportamento, né, mas por questões pragmáticas, práticas, né, que envolvem, como eu acabei de falar,
o bolso e a economia. Os evangélicos, na média, são mais pobres, né, se comparados com os católicos, e é claro que são afetados por políticas como as que o governo atual tem feito. Então, isso tem contribuído, esse silêncio, né, sobre os costumes e os valores, tem contribuído para que o governo consiga também observar o efeito da economia nesse grupo mais conservador da sociedade, que são os evangélicos. E quando a gente faz um retrato por região aqui do Brasil, há oscilações também em relação ao levantamento anterior, quando a gente pega cada região do país? Tem sim. Primeiro, a gente vê uma manutenção de alta aprovação no caso do Nordeste, né? O PT que vem ganhando eleições no Nordeste desde 2002. Então, existe ali uma certa consolidação desse apoio, e a gente vê isso claramente na pesquisa, né? A aprovação do governo no Nordeste está acima de 70%. Mas tem duas regiões em que a gente viu crescimentos. Uma foi o Sudeste, onde a gente, no fundo, na eleição, viu quase um empate, né, entre Lula e Bolsonaro. Mas o crescimento mais significativo se deu na região Sul. Foram, Débora, 11 pontos percentuais de aumento entre junho e agosto. E aí, para retomar e reforçar o ponto inicial que eu fiz, a grande explicação, para além dos resultados econômicos, é o efeito que o Plano Safra tem tido na região sul do país, né? É um lugar onde as pessoas dizem acima da média que gostaram do programa, do relançamento do programa. É uma região que mostrou uma alta densidade, ou seja, um alto conhecimento, né, sobre a política, e isso contribuiu para convencer uma parte importante do eleitorado do Sul que o governo está indo, nesse momento, pelo menos, na direção certa. Tem um outro recorte importante que diz respeito aos eleitores de Jair Bolsonaro, que também foram questionados, né, sobre o que consideram, o que acham do atual governo, e é um número também que é importante, que é um salto de 10 pontos de janeiro para cá. Esse eleitor é aquele eleitor que na época das eleições a gente caracterizava como Bolsolula, que deixava inclusive alguns analistas de cabelo em pé para falar sobre o resultado da eleição, porque é aquela parcela ali do eleitorado que fica muito instável. Poderia ir tanto para um lado quanto para o outro. A gente está falando desse eleitor? Então, Renan, dentro do eleitorado do Bolsonaro, você tem um grupo que é mais ideológico, né, que vota de acordo com os seus princípios, valores e convicções de filosofia política, vamos dizer assim, e você tem outros que são eleitores mais pragmáticos, estavam votando no Bolsonaro por uma questão de acharem que ele ia resolver os principais problemas do Brasil de uma maneira melhor, né? Esse eleitorado mais pragmático, ele é, além de pragmático, mais volátil, ou seja, ele olha para os resultados os resultados do governo de maneira mais racional e menos, obviamente, política, né? Menos ideologizada. São esses eleitores, esses mais políticos, que estão, aos poucos, sendo capazes de avaliar bem o governo do presidente Lula, né? A gente viu nos últimos 2 meses um crescimento. Hoje, 25% de quem votou no Bolsonaro aprova o governo Lula. E quando a gente vai estudar, né, quem são esses eleitores, a gente vê que é exatamente esse eleitorado que tem menos, que se envolve menos com política, que não é tão politizado, que não busca informação o tempo todo, ou seja, é um eleitorado que está mais afeito às questões do dia a dia, às questões de como a economia afeta essa percepção. E, de fato, é uma boa notícia para o governo do Lula, já que ele está conseguindo não só manter a sua base, mas também está conseguindo ampliar para além da fronteira, né, eleitoral, já que o país saiu tão dividido de 2022. Ô Felipe, a sua experiência em relação à realização dessas pesquisas, né, o que diz em relação a esse período em que a gente está, né? Como eu falava, é metade do primeiro ano de governo, né? Do terceiro mandato aí do presidente Lula. Aliás, são números positivos em comparação com as outras vezes, né? Em que Lula esteve no comando, na presidência da República. Como você falava, isso pode mudar bastante. Está muito relacionado à percepção que os brasileiros têm no dia a dia, né? Essas pessoas que respondem às pesquisas, você falava da questão econômica, ou seja, isso aí está diretamente relacionado, né? Pelo que você percebe de outros levantamentos, né? Há tantos anos o Instituto realizando essas pesquisas, esses números mudam bastante, é algo dentro da margem para uma primeira metade de ano, para um início de mandato, pelos próximos 3 anos muita coisa ainda está pela frente. Está diretamente relacionado com as questões de economia? Que balanço, que avaliação você faz? Débora, para te responder,
eu vou ter que lançar mão de dados de um outro instituto, que é o IBOP, né, que faz pesquisa no Brasil há muitos anos. A Quest é um instituto mais recente no Brasil, começou a fazer pesquisa nacional só em 2021, né, a gente tem pouco mais de 5 anos de idade, na verdade. Eu estou com cara de velho, Débora, mas o instituto é novo. No caso do IBOP, a gente tem a aprovação do governo em vários mandatos. E o que a gente constata? Que o Lula 3, esse mandato do Lula, ele é pior, a aprovação dele é menor do que a aprovação que Dilma e Lula conquistavam nos seus primeiros mandatos. A Dilma, para que você tenha uma ideia, em agosto, setembro de 2011, né, tinha 71% de aprovação nesse momento. O Lula, em 2003, tinha 69%. O dado que a gente está mostrando hoje é que no Lula 3 tem 60%, ou seja, bem menos, né, do que Dilma 1 e Lula 1 tiveram. Mas o número de hoje é maior do que o IBOP mostrava no caso do Fernando Henrique 1 e muito maior do que o Bolsonaro. Para que você tenha uma ideia, no primeiro mandato do Fernando Henrique, ele tinha 56%, ou seja, em 95, ele tinha 56% de aprovação. O Bolsonaro, em agosto, setembro de 2019, tinha 44% de aprovação. Ou seja, o Lula 3 consegue ser melhor que Bolsonaro e Fernando Henrique, mas pior do que Dilma 1 e Lula 1. O que isso significa? Dado que a gente passou por um alto processo de polarização na sociedade, depois de 2018, que as pessoas estão cada vez mais calcificadas em torno das suas preferências políticas, é impressionante, né? O fato do governo, nesse momento, apesar, né, desse processo de polarização e divisão, conseguir alcançar esse patamar de 60%, que está longe de ser um patamar para sociedades polarizadas, né? Se a gente olha para os casos dos Estados Unidos, de outras democracias na Europa, a gente vê que a polarização ela dificulta, né, que a aprovação chegue nesse nível. Então, de fato, o governo tem muito o que comemorar nesse processo.